Olá pessoal, eu sou o professor Erisvaldo e hoje a gente vai aprender tudo sobre frações. Primeiramente, para aprender a lidar com as frações, eu preciso entender o que é uma fração. Então vamos ver aqui o exemplo. Se eu tiver um círculo, dentro desse círculo eu tenho 4 segmentos. Bom, tem 4 segmentos claramente vistos aqui. Um desses segmentos eu vou pintar de amarelo. Então, a fração dos segmentos pintados de amarelo, posso escrever como sendo 1 em 4, porque são 4 e 1 está pintado. Então, 1/4 está pintado. Dentro dessa fração, eu já tenho uma coisa aqui interessante. Esse número de cima, a gente vai chamar ele de numerador. E esse de baixo a gente vai chamar de denominador. Pronto, isso daqui basicamente é uma fração. Então, eu posso começar a operar com as frações. Quais são as operações? Soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho outro círculo. Bom, e esse círculo agora, ele tem 6 segmentos. Desses 6, 2 estão pintados. Então, seria 2 em 6. Uma nova fração. Se eu quiser somar essas duas frações, eu teria algo desse tipo aqui, ó. 1/4 mais 2/6. O leigo pode pensar o seguinte. Bom, aqui eu somo 1 com 2, vai dar 3, e 4 com 6 vai dar 10. Tem o meu resultado. Mas não é isso. Na soma e subtração, então isso aqui vale tanto para soma e subtração de frações, os denominadores têm que serem o mesmo. Então a gente tem que ter um denominador comum. Para ter um denominador comum, existem alguns métodos de se fazer, principalmente quando a gente considera só dois operadores, ou seja, tem dois números aqui, mas existe um método universal, que é fazer o MMC, é o mínimo múltiplo comum. Que é o mínimo múltiplo comum, é o menor número possível que eu consiga dividir 4 e 6. Bom, o modo padrão que você vai utilizar para toda soma ou subtração de fração é o seguinte: você vai pegar o 4 e o 6 e vai fazer a decomposição por fatores primos. Por que por fatores primos? Porque você só vai usar 2, 3, 5, 7, 11. Você só vai usar números primos aqui nessa decomposição. Por exemplo, o menor número que eu consigo dividir 4 ou 6 é 2, né? 2 dividido por 4 vai dar 2, 6 dividido por 2 vai dar 3. O menor número que eu consigo dividir um desses dois números, sem gerar um número com vírgula, por assim dizer, vai ser 2 novamente. 2 para 2, 1. 3 eu não consigo dividir, então repete. 1 eu repito, 3 dividido só vai conseguir por 3, né? Então 3 por 3 vai dar 1. Então segue isso aqui, ó. 2, 2 e 3, eles vão multiplicar entre si. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, vai dar 12. Perfeito. Então, 12 é o mínimo múltiplo comum. Então, essa fração agora, essa soma dessas frações vai ser mudada, porque agora elas têm um denominador comum. O denominador comum é o 12. E o que é que eu faço com essa informação? Bom, quando a gente tem frações, a gente pode trabalhar com proporcionalidade. E eu sei que eu mudei o número de baixo. Se eu mudo de baixo, eu mudo de cima também. Para mudar o de cima, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou dividir o resultado do MMC, então eu posso botar aqui o MMC, o mínimo múltiplo comum, pelo número de baixo, pelo denominador, né? Pelo denominador. E o segundo passo é multiplicar o resultado da divisão, multiplicar pelo número de cima, pelo numerador. Então, voltando aqui para cima, 12 é o mínimo múltiplo comum, então vem aqui para baixo. Eu vou dividir pelo de baixo. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Mais 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 2, 4. Então agora sim eu posso efetuar. Os dois estão com o mesmo denominador. Eu escrevo assim, mas eu poderia escrever assim também. Ó, 3 sobre 12 mais 4 sobre 12. E aí, bom, agora fica muito simples. Por quê? Puxando essa continha aqui para baixo, ó, 3 mais 3 sobre 12 mais 4 sobre 12, o que, é que eu vou saber? Ó? O que, é que eu tenho que fazer? Bom, se eles têm o mesmo denominador, eu posso repetir o denominador.
E 3 mais 4, agora eu posso somar, porque eles têm o mesmo denominador. 3 mais 4 é 7. Então, o nosso resultado é 7/12. 7/12. Tranquilo? Bom, isso daqui, beleza, bacana, tudo certinho. Quando for subtração, vai fazer a mesma coisa. Agora, existem outros métodos. Outros métodos. Quais são os outros métodos? Eu costumo brincar com meus alunos do sexto ano que quando a gente tem uma soma de frações, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a regra do x. Então, posso voltar aqui, ó, na mesma operação. Eu tenho 1/4 mais 2/6. Então, vamos lá. 1/4 mais 2/6. Eu posso fazer o que eu chamo com eles da regra do x. Essa é uma maneira de fazer os alunos que estão começando a resolver esse tipo de problema memorizar uma coisinha ou outra. Como é que é a regra do x? Bom, em cada ponta vai um desses números. Então, nessa ponta de cá vai o número 1. Nessa ponta de cá vai o número 4. Nessa ponta de cá vai o número 2. E nessa ponta de cá vai o número 6. Aí, qual que é o segredo? Bom, todos os números que estão nos extremos das pontas vão se multiplicar. E vejam, aqui a gente tem esse tracinho aqui, não tem? Ó? Então, esse tracinho aqui é o tracinho da fração, é o que vai dividir. Esse 4 e esse 6 também vão se multiplicar. Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. 6 que multiplica 1. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 vezes 1, mais 4 vezes 2, sobre 4 vezes 6, que é o que está embaixo. Fica fácil. 6 vezes 1 é 6, mais 4 vezes 2, 8, sobre 4 vezes 6, 24. 6 mais 8 vai dar 14, e 24 dividido, e 24 eu vou repetir. E deu 14/24. Mas as frações, veja, que não é o mesmo, que deu 7/12. 14/24. Agora, as frações têm uma coisa interessante chamada proporcionalidade, que significa o quê? Significa que o que eu fizer com a parte de cima, com o numerador, eu posso fazer também com o denominador. Então, se eu dividir em cima por 2 e embaixo por 2, o que eu vou ter? 14 dividido por 2, 7. E 24 por 2, 12. Então, aqui dá o mesmo resultado, 7/12. Funciona? Sim, esse método funciona. Você não precisa fazer o MMC. Mas vai funcionar apenas para quando for 2 números. Se eu tiver 3 números, eu teria que fazer essa regrinha com os 2 primeiros, pegar o resultado e fazer com o que sobrou. Me daria mais trabalho. Então, nesse caso, quando tem mais de 2 números, é melhor fazer com o MMC. É importante que às vezes vai ter o seguinte também, ó. Eu vou ter contas que, em vez de ter 2 frações, eu vou ter aqui, ó, 1 mais 2/6, por exemplo. Bom, o 1 não tem fração. Aí é que vocês se enganam. Todo número pode ser escrito com uma fração, porque se não tem nada é a mesma coisa do que ter o número 1. Eu ensino, geralmente, que você faz isso aqui, pode fazer fazer a regrinha do x ali e vai dar certo. Mas aqui nada mais é do que o seguinte. Eu tenho 1 aqui e eu tenho 1 embaixo, né? Eu quero sempre que os denominadores sejam iguais. Então, o que eu posso fazer? Lembra que aqui em cima eu fiz a divisão para eu chegar nos 7/12? Aqui eu posso também fazer uma multiplicação. Como? Bom, se eu sei que eu tenho 1 embaixo e eu tenho 6 em cima, vocês concordam que para transformar esse denominador em 6 é só multiplicar esse de baixo por 6? Bom, se eu multiplicar isso aqui por 6, ele vai virar um 6 aqui embaixo, vai ter um denominador igual a esse. Mas se eu faço isso em cima, eu tenho que fazer embaixo também. Então vai ser isso aqui, ó. Outra forma de resolver. Vai ser 6 sobre 6 vezes 1 sobre 1, né? Mesma coisa, não vai mudar. Mais 2/6. Lembrando sempre que a gente, quando tem essas operações, começa pela multiplicação. Então vai ser 6 sobre 6 mais 2 sobre 6. Denominadores comuns, eu vou ficar com 8 sobre 6, né? 6 mais 2, 8. O 6 repete. Beleza. Fiz aqui mais um método. Mas se você reparar, quando não tiver número aqui, ó, quando eu não tiver esse número, eu só multiplico esse 6 por o valor desse número, né? Que não vai alterar nada. Isso daqui serve para soma e subtração. Então, soma e subtração,
Posso fazer a regrinha do x das multiplicações dos extremos, mas o ideal é fazer sempre o MMC. Aí, pessoal, a gente pode ter multiplicação de fração, né? Que a gente fez soma e subtração. Então, na multiplicação, é mais fácil ainda. Na multiplicação é mais fácil ainda, porque se eu tiver essa fração 1/4 vezes 2/6, o que vai ter? Eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Matei o problema. Então, na multiplicação de fração, eu vou ter 2 sobre 4 vezes 6, 24. Eu posso até simplificar isso aqui. Se eu dividir em cima por 2, eu divido embaixo por 2. E aí, 2 dividido por 2 é 1. 24 dividido por 2 é 12. Então, a multiplicação 1/4 vezes 2/6 é 1/12. O que pode pegar um pouquinho vocês é na divisão, porque a multiplicação é extremamente simples. A divisão é o seguinte. A divisão, a gente basicamente não faz uma divisão. A gente transforma a divisão em uma multiplicação. Então, se eu tiver 1/4 dividido para 2/6, o que eu vou fazer? Bom, existe uma regrinha que me diz o seguinte. Quando eu tenho uma divisão de fração, eu transformo essa daqui na primeira fração e essa daqui na segunda fração. Então, eu vou fazer o seguinte, na divisão de fração, eu vou repetir a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. E aí eu transformei a divisão na multiplicação, aí eu aplico a regra. 1 vezes 6, 6, e 4 vezes 2, 8. Então, a fração é 6/8. Então, com isso daqui, você consegue resolver todo e qualquer problema de fração. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Se inscreva para mais vídeos assim e até a próxima.